Fala pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo vamos iniciar a resolução da prova de matemática e suas tecnologias do Enem 2021. Então, se você está se preparando para fazer o Enem 2022 ou qualquer outro vestibular, você tem que assistir essa aula com todas as resoluções das questões da prova de matemática e suas tecnologias do Enem 2021. Para isso, nós vamos usar a prova, o caderno número 8, que é o caderno rosa, que é aplicado no segundo dia. Como vocês sabem, a avaliação, o exame de matemática no Enem, ele é aplicado no segundo domingo de prova. Então, sempre iniciando da questão 136 até a questão 180. São 45 questões de matemática e suas tecnologias, e nós vamos iniciar essa resolução nesse vídeo. Então acompanhe aqui comigo. Vamos lá. Questão 136. A questão 136 nos diz o seguinte: um ciclista amador de 61 anos de idade utilizou um monitor cardíaco para medir suas frequências cardíacas em 4 diferentes tipos de trechos do percurso. Os resultados das frequências cardíacas máximas alcançadas nesses trechos foram... Então, você pode observar aqui essa tabela que a questão te fornece, ok? Então, ele está te fornecendo aqui esta tabela, onde ele apresenta aqui as frequências cardíacas máximas alcançadas aí ao longo do percurso que esse ciclista fez. E o texto continua dizendo: sabe-se que a faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico é entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima, que aqui a questão vai chamar de FC máxima, que por sua vez é determinada pela fórmula, olha aí a primeira expressão, a FC máxima, vamos anotar aqui, ó, FC máxima, retirando os dados da questão para facilitar a nossa resolução, é igual a 220 menos a idade do ciclista. Então, pessoal, em que a idade é fornecida em ano, então a idade aqui em anos e a frequência em BPMs, batimentos por minuto. Os trechos do percurso nos quais esse ciclista se mantém dentro da sua faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico são. Então, só relembrando que a chamada aqui faixa aeróbica ideal, ela está entre os 65% e os 85%. Então, esta aqui é a chamada faixa aeróbica ideal, em que o ciclista vai adquirir aí o seu melhor condicionamento físico. Então vamos lá. Como ele quer saber em qual trecho isso ocorreu, primeiro nós vamos utilizar essa expressão que a questão nos forneceu, que nos diz que a frequência cardíaca máxima é dada pela expressão 220 menos a idade aqui do ciclista. Então, substituindo pela idade do ciclista, que é de 61 anos, então nós vamos ter aqui que a FC máxima vai ser os 220 menos os 61 anos aí do participante. Logo, essa FC máxima aqui vale 159, tá? Então, você faz aí uma subtração simples e a gente vai ter essa FC máxima, que no caso aqui são 159 batimentos por minuto. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Essa aqui é a frequência. Só que para que ela seja o ideal, ela deve estar, como o próprio problema nos forneceu, entre 65% e 85%. E o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o inferior, os 65% desse valor, e depois vamos calcular o superior, que seria o limite superior de 85%. E nós vamos fazer essa continha aqui agora, certo, pessoal? Como que a gente calcula esse percentual
de um valor qualquer. Então, existem várias formas de você fazer essa conta. A mais frequente aí entre os alunos é dizer que esse 159, ele equivale a 100%, ok? Muitos fazem essa conta assim. E aí eu vou tentar encontrar aqui os 65%, que é o mínimo aqui da faixa ideal, certo, pessoal? Então, a faixa ideal vai de 65 a 85. A faixa mínima é 65. E aqui eu vou colocar o meu valor desconhecido, que eu posso chamar aqui de F1, ok? E aí você monta aqui a sua proporção e você faz aqui que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí a gente vai ter que o 100 multiplica F1, então vai ficar 100 que multiplica F1 é igual ao 159 que multiplica o 65, tá? Essas continhas, obviamente, você não vai ter uma calculadora lá na hora da prova. Então, você pode fazer aí na lateral da prova, rabisca aí, faz essa continha e você vai obter aqui que esse resultado vale 10.335, tá? O produto de 159 por 65, certinho? E aí nós vamos fazer o quê? Isolar esse F1. E ao isolar esse F1, esse 100 que está multiplicando vai passar aqui, dividindo, certo, pessoal? Então vai ficar ó, 103,35 dividido por 100, olha só. Então, esse 103, esse 1.335 dividido por 100. E aí, como a gente divide por 100, tu podes deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda. A quantidade de zeros que há aqui no teu denominador é a quantidade de casas decimais que tu vai deslocar essa vírgula. Quando a vírgula não aparece, ela está aqui à direita, então vamos deslocar ó, uma casa, desloca aqui a segunda casa. E a gente chega, então, ao resultado de que esse F1 é igual a 103,35, tá? Esse 103,35 é a faixa mínima, certo, pessoal? É a faixa mínima dos 65%. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular a faixa máxima. Para fazer isso, nós vamos encontrar aqui o outro percentual, que é o que corresponde aos 85%. Eu calculei aqui usando uma regra de 3 simples e colocando lá o valor de 159 como sendo o 100%. Outra forma de você fazer essa conta é o seguinte: 85%, pessoal, é na verdade 85 dividido por 100. E isso aqui é, na verdade, 0,85. Então, se você pegar esse percentual aqui, esse decimal 0,85 e multiplicar pelo 159, você também vai conseguir obter esses 85% de 159. Então, basta que você efetue a divisão. Todo valor por cento é, na verdade, este número, 85, dividido por 100. Isso vai gerar aqui um decimal. Esse decimal pode ser multiplicado pelo valor que você deseja calcular, a porcentagem, e assim você também vai conseguir obter o valor desse percentual. Então, basta que multipliquemos o 159 por 0,85. Efetua essa multiplicação aí no cantinho do seu papel e você vai chegar a essa frequência que eu vou chamar aqui de F2, tá, pessoal? Já chamei a primeira de F1. Então, esse F2 vai ser igual aqui a 135,15. Olha só, 135,15. Então, nós temos aqui a faixa inferior, que é 103,35, e a faixa superior, ideal, que é 135,15. E ele quer saber em quais trechos isso ocorreu. Então, nós vamos procurar os trechos em que esse ciclista
se manteve dentro desta margem, que vai de 103 até 135. Então, vamos ver, ó, no leve plano. Leve no plano, ele se manteve a 90. Como a nossa faixa ideal vai de 103 a 135, então aqui, ó, o 90 está fora da faixa ideal. Forte no plano, 120. 120 está entre aqui o F1 e F2, ok? Ele está entre o 120. Então, o 120 está, sim, dentro da faixa ideal. O 130, ó, é inferior a 135. Então, também está dentro da nossa faixa ideal. O 130 também está entre o 103 e o 135. O 140 ultrapassou o 135, então o 140 também está fora, ok, da faixa ideal. Então, em quais percursos é que ele se manteve na sua faixa ideal, na faixa cardíaca ideal? Foi no forte no plano e na subida moderada. Então, apenas nesses dois trechos é que ele se manteve lá na sua faixa ideal de condicionamento físico. Busque aí na alternativa qual que apresenta esses dois trechos, forte no plano e subida moderada. Forte no plano e subida moderada está aqui, olha só, na letra D. Forte no plano e subida moderada. Então, a questão 136, letra D, ok? Uma questão que envolveu aí percentual, porcentagem, então, bem facinha, a gente consegue aí superar bem facinho essa questão 136, ok, pessoal? Então, vamos agora para a questão 137, ok? A questão 137 nos diz assim: um lava rápido oferece dois tipos de lavagem de veículos. A lavagem simples, ao preço de R$20, e a lavagem completa, ao preço de R$35. Para cobrir as despesas com produtos e funcionários e não ter prejuízos, o Lava Rápido deve ter uma receita diária de pelo menos R$300. Então, olha só que aqui ele necessita ter uma receita, vamos chamar aqui de receita mínima, tá? A receita mínima para que ele não tenha prejuízo é de R$300. Então, anota isso aí, receita mínima é de R$300. Olha só. Para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diária que o Lava Rápido deve efetuar é... Olha só, isso aqui é interessante. Ele quer que ele não tenha prejuízo, obviamente, essa é a primeira condição aqui, e quer também que isso seja feito no menor número de lavagens possíveis. Agora vamos lá, primeira análise dessa questão. Se você deseja alcançar um alvo, um valor-alvo, e você tem dois tipos de serviço, um que cobra um valor menor e outro que cobra um valor maior. Para atingir mais rapidamente a tua meta diária, vamos dizer assim, você deveria fazer com maior frequência o de maior valor ou de menor valor? Se eu quero atingir essa meta mais rapidamente, nós vamos fazer aqui o de maior valor, ok? Então, a gente vai fazer a primeira simulação aqui na lavagem completa, que é 35. Ora, se ele necessita de pelo menos R$300, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses R$300 e vou dividir pelos R$35 da lavagem completa. Supondo aqui que para ele fazer isso no menor número de lavagens possível, ele teria oferecido somente a lavagem completa. Então, vamos fazer essa conta. Então, obviamente, aqui o 30 é menor, você vai ter que pegar aqui o 300 direto, tá? 35, eu vou multiplicar aqui por 9, 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 3, 27, com 4, 31. Então, ó, passou, né?
passou de 300. Então, a gente não pode utilizar o 9. Vamos utilizar, então, o 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Olha só como vai ficar facinho aqui, pessoal. Então, sobrou aqui 20. Esse é o resto, certo? Então, qual foi a quantidade mínima necessária aqui? Ora, ele faria 8, mas ainda faltaria aí, vamos dizer, mais 15 reais para completar. Então, no mínimo, para atingir o valor, ele tem que fazer, no mínimo, 9 lavagens completas aqui, ok? Então, no mínimo, 9 lavagens. E essas lavagens deveriam ser completas, certo? Ele poderia fazer 8 lavagens completas. Com as 8 ele obteria R$280. E aí ele faria uma lavagem simples, que custa os 20 aqui que estão faltando. Então, no mínimo, para atingir os R$300, ele tem que fazer 9 lavagens, né? Essas 9 poderiam, para ele obter exatamente R$300, ele poderia fazer aqui, alcançaria essa meta com 8, vou colocar aqui LC, que é lavagem completa, mais uma LS, que seria aqui a lavagem simples. Então, com 9 lavagens, ele conseguiria atingir os R$300 mínimos para que ele não houvesse, para que ele não tivesse aqui prejuízo. Então, você vai marcar aí, assinalar a letra C, ok? O mínimo possível aqui para fazer esses R$300 é 9, pessoal. Então, questão bem simples também. Vamos para a próxima. Agora, questão 138. Olha aí a questão 138. Nos diz assim: após consulta médica, um paciente deve seguir um tratamento composto por 3 medicamentos, X, Y e Z. O paciente, para adquirir os 3 medicamentos, faz um orçamento em 3 farmácias diferentes, conforme o quadro. E aí você observa aqui esse quadro, tá? Observe aí esse quadro, onde ele coloca aqui o quantitativo do valor de cada medicamento em cada uma dessas farmácias. Então, para você ter uma noção, na farmácia 1, o medicamento X custa 45, o Y 40, o Z custa 50 e assim sucessivamente. Dessas farmácias, algumas oferecem descontos. Então, vamos ler aqui quais seriam esses prováveis descontos. Olha só. Na compra dos medicamentos X e Y na farmácia 2, recebe-se um desconto de 20% em ambos os produtos, independentemente de comprar ou não o medicamento Z, e não há desconto no medicamento Z. Então, olha aí, vamos anotar esse desconto aqui da farmácia número 2, vou chamar aqui de F2, tá? Então, na farmácia 2, se eu comprar o X e o Y, se eu comprar o medicamento X e o medicamento Y, eu vou ter aqui um desconto de 20% em ambos. Então, eu pegaria esse total aqui, do valor dos dois, e teria um desconto de 20%. Vamos fazer aquela mesma análise da questão, da primeira questão. Então, se eu tenho 100% e estou tendo um desconto de 20%, vão restar o quê? 80%, ok, pessoal? Então, na farmácia 2, eu teria X mais Y, e aí eu multiplicaria isso por 80%, seria o valor a se pagar, uma vez que os 20% seriam retirados por causa do desconto. Quanto custa o medicamento X lá na farmácia 2? Veja isso, ó. Então na farmácia 2 custa 50, então eu pegaria aqui R$50, mais quanto custa o medicamento Y na farmácia 2? Também R$50, então olha só, vou colocar aqui que o medicamento Y também custa 50, e eu vou multiplicar tudo isso por
80%. Então, vai ter aqui, ó, R$100. Quando você multiplicar isso por 80%, lembra que 80% é, na verdade, 80 por 100. E aí você pode simplificar aqui, ó, cruzado, o que te dá a entender que comprando na farmácia 2, os medicamentos X e Y, você gastaria R$80, independentemente se você vai comprar ou não o medicamento Z, porque para o Z não tem um desconto. Foi isso que disse aqui a propaganda da farmácia 2. Tá? Vamos ver se tem outro tipo de desconto. Olha. Na compra dos 3 medicamentos na farmácia 3, vamos colocar aqui F3 agora, tá? A promoção na farmácia 3. Recebe-se 20% de desconto no valor total da compra. Ora, então aqui, ó, se eu comprar o X, o Y e o Z, todos na farmácia 3, eu vou ganhar um 20% de desconto na compra total. Então, novamente, tu tens 100% e retira 20% de desconto, tu vai pagar apenas 80% do valor dessa soma. Quanto custa X, Y e Z lá na farmácia 3? Vamos fazer essa conta. Então, o X custa 65, o Y 45 e o Z custa 35. E ao final nós vamos multiplicar tudo isso por 80%. Então, nós vamos ter aqui, ó, 65 com 35 já fecha 100 mais 45, então 145 você vai multiplicar por 80%. Lembrando aí que 80% é, na verdade, 80 por 100, ok, pessoal? Então, 80 por 100, você pode fazer essa multiplicação aí e vai chegar à conclusão de... Primeiro você multiplica, você pode fazer aqui, ó, ou você divide ou multiplica inicialmente, mas se quiser fazer a multiplicação, multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, você vai chegar aqui a um numerador que vai te dar o valor de 145 vezes 80, você vai ter aqui 11.600, e aí você vai dividir por 100, aí você pode fazer aqui, ó, simplifica, corta esses 2 zeros em cima e embaixo, você vai chegar a um valor total, tá? Valor total de R$116. Olha só, então, na farmácia 3, se você comprar todos os medicamentos lá, você vai pagar um montante de R$116. 116. Então, vamos lá. Aqui na farmácia 2, acabaram as promoções, olha só. Aí ele pergunta, o paciente deseja efetuar a compra de modo a minimizar sua despesa. Então, ele quer saber como que ele vai fazer essa compra, tá? A alternativa A sugere comprar tudo na farmácia 1. Vamos lá, na farmácia 1 não tem promoção. Mas se você somar aqui, ó, 50 com 40 já dá 90. Com 45 dá 135 se comprar tudo na farmácia 1. 135 já é maior do que comprar tudo lá na farmácia 3. Que lá na farmácia 3, comprando tudo dá 116. Então, por enquanto, farmácia 3, comprar tudo lá está sendo mais vantajoso. Agora, vamos voltar aqui nessa promoção da farmácia 2. Comprando apenas X e Y, você gasta 80. E ele diz que esse 80 independe de comprar ou não o Z lá. E a questão não proibiu você, por exemplo, de comprar 2 medicamentos em uma e um medicamento em outra. Então, eu já tenho aqui, pela promoção da farmácia 2, eu já tenho o X e o Y por R$80. E analisando aqui nas 3 farmácias, que é o Z, que é o único que não foi comprado lá na farmácia 2, o Z está aqui, ó, olha só, custando apenas R$35. Então, faça essa composição. Imagine, então, que você vai comprar os 2 medicamentos X e Y na farmácia 2, vai te custar 80, e aí você vai lá na farmácia 3 e compra só o Z.
Então, 80 com 35 dá 115. Enquanto que comprando tudo na 3, você pagaria 116. Então, olha essa análise aqui. Na farmácia 2, você pode comprar o X e o Y, e isso vai te custar R$ 80. Aí você pode ir lá na farmácia 3 e comprar apenas o medicamento Z, que te custa R$ 35. E aí você vai ao todo pagar R$ 115, que é menos do que você pagaria comprando os 3 na farmácia 3, R$ 1 a menos. Como ele quer o mais vantajoso, né? Desconsiderando aí qualquer outro tipo de despesa de deslocamento entre as farmácias, considerando só o valor dos medicamentos, ficaria mais vantajoso fazer esta composição. Comprar o X e o Y na promoção dos 20%, ficaria R$ 80, e comprar apenas o Z na farmácia 3. E isso aqui está melhor representado aonde? Vamos ver. Olha só, letra C, X e Y na farmácia 2 e o Z apenas na farmácia 3. Então, aqui, ó, letra C representa melhor esta composição. Viram só? Então, foi uma análise aí também usando percentual, tá, pessoal? Mas bem simples também de se resolver. Então, por enquanto, já fizemos aí a 136, 137 e a 138. Vamos aqui para 139 também. Então, muitos brinquedos, frequentemente, são encontrados em praças e parques públicos, apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas, conectadas umas às outras, como apresentado na figura. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Tá aí a figura, tá? Então, inicialmente, o que a gente observa aqui? Nós temos aqui um cubo interno de aresta menor, um cubo externo aqui, de aresta maior, e nós temos algumas hastes aqui transversais que unem, né, os vértices desses dois cubos, formando aqui, ó, que figura geométrica é essa? Formando aqui trapézios, não é isso? Nós temos aqui alguns trapézios isósceles, inclusive, ok? Os ângulos aqui das bases e superiores também são congruentes. Então, inicialmente nós vemos o quê? Os quadrados que estão nas faces dos cubos e vemos também aqui os trapézios, ok? Então, com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas? E aqui ele te dá algumas opções, né? Tantos trapézios, tantos quadrados, e assim a gente vai tentar encontrar aqui uma solução satisfatória, tá? Então, vamos lá. Olhe para essa figura e agora imagine que você está vendo esta figura aqui de cima para baixo, ok? Vendo aqui de cima para baixo. Você tem aqui uma visão superior, né? Com essa visão superior, você formaria a seguinte figura. Eu vou tentar desenhar aqui essa figura. Então, nós temos aqui, ó, um quadrado externo. Você consegue observar, né? Um quadrado externo. Você vai conseguir observar também aqui, ó, um quadrado interno. O quadrado externo é do cubo maior. O quadrado interno é o que você está vendo aqui do cubo menor. E aí a gente consegue observar que da aresta do cubo maior para a aresta do cubo menor também tem aí essas hastes, né, transversais que unem os vértices do cubo menor e do cubo maior, fazendo essa estrutura assim. Então, se você estiver olhando de cima para baixo, vou colocar aqui vista superior, vamos colocar assim, tá?
Então, se eu estiver olhando de cima para baixo ou de baixo para cima, a vista superior é essa. Então, o que a gente vê nessa vista superior? A gente vê o que aqui? Uma face de quadrado, que é a face pequena, e vê aqui uma face de quadrado também, que é lá do cubo grande, tá? Como se trata de um cubo, nós temos 6 faces idênticas. Então, eu vou conseguir visualizar as 6 faces do cubo menor e as 6 faces do cubo maior. Então, eu só de cubos ou quadrados, né, formados a partir das faces desse cubo, a gente tem aqui 6 no pequeno e 6 no grande. Então, nós temos aqui um total de 6 mais 6, 12. 12 faces que são formadas por quadrados. Então, nós temos aqui as figuras planas. A primeira que a gente pode colocar aqui são essas. Nós temos 12 quadrados. Agora, além dos quadrados, a gente observa esta figura aqui. Olha só, nós percebemos essa figura. Que essa figura aqui é chamada de trapézio, ok? Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, um trapézio. Nós temos aqui, ó, 2 trapézios. E aí você vai contando. 3 trapézios. Todos eles são trapézios isósceles, pois os ângulos da base, né, são congruentes. 4 trapézios. Olha só, na vista superior, você observa 4 trapézios isósceles. Se você for tentar imaginar esta vista, esta mesma vista, daqui, ó, de baixo para cima, olha só. Se você tentar observar de baixo para cima, vai ser a mesma coisa, ok, pessoal? Olha só. De baixo para cima, você vai ter essa mesma visão. Então, tanto a visão superior como a visão inferior, ela vai ter esta mesma configuração. Então, vista, né? Eu coloquei visto aqui, tá? A vista superior e também a vista inferior, elas vão estar com esta mesma configuração. Então, aqui eu tenho 4 trapézios vistos de cima e tenho também mais 4 trapézios vistos de baixo. Então, ao todo, nós já temos aí 8 trapézios. Então, você vai contar aqui, ó, trapézio número 1, número 2, número 3, número 4. Isso na vista superior. Quando você olha a vista inferior, né, desse brinquedo, você vai ter mais 4 trapézios. Então, já somam aí 8 trapézios isósceles. E além desses que a gente vê em cima e vê embaixo, há também esses que estão aqui na lateral. Olha só, usando aqui, ó, a aresta lateral dos cubos. Pegando a aresta lateral do cubo menor e a aresta lateral do cubo maior. Então, nós temos aqui, ó, um trapézio. Olha só. Um trapézio que também é isósceles, certo? Então, ó, pegando a aresta do menor, a aresta lateral do menor e a aresta lateral do cubo maior, temos esse. Temos esse outro aqui também, ó. Olha só. Temos esse outro. Temos mais este aqui, que eu tô cobrindo aí de verde, tá? Acredito que dá para você observar. E temos ainda mais este outro trapézio isósceles, que são aqui das faces laterais. Então, soma tudo aí, pessoal. Nós temos 4 trapézios na vista superior, 4 na vista inferior, e nós temos aqui mais estes, vamos colocar aqui, ó, nós temos mais um aqui, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 trapézios isósceles também, que estão aqui nas laterais desse brinquedo. Então, 4 mais 4 mais 4, nós temos também ao todo aí 12 trapézios. E todos esses trapézios são trapézios isósceles. O que isso quer dizer? Que os ângulos da base são congruentes, ok? Então, 12 quadrados e 12 trapézios isósceles é o que nós temos. E aí você vai marcar
Alternativa A. Olha só, alternativa A, 12 trapézios isósceles e 12 quadrados, ok? Então, aqui exige essa visão tridimensional aqui desse brinquedo, tá? Mas acredito que ficou bem fácil de compreender, ok? Se você está achando fácil, difícil, coloca aí nos comentários. Não deixa de compartilhar esse vídeo aí para os seus colegas de sala, aqueles amigos que também estão se preparando para fazer o Enem e demais vestibulares, certo, pessoal? Segue o canal, compartilha e deixa o seu comentário. Diga aí se você achou fácil, se achou difícil, se achou complicado, se foi rápido, se foi muito lento. Deixa aí o seu comentário, tá? Então vamos aqui para a quinta e última questão desse primeiro vídeo. Eu vou fazer vários vídeos aí até finalizar toda essa prova de 2021, que é a questão 140, tá? Então a questão 140 diz o seguinte: uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanches em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas em unidade de cada um dos 5 tipos de lanche nas 3 franquias. Então nós temos aí a tabela e ele pergunta então, com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche de tipo... Então vamos lá. Como ele vai basear aqui esta escolha, pessoal? No lanche que tiver, olha só, a maior média, ok? A maior média, tá? Como ele não cita que tipo de média, fica subentendido aqui pelo texto da questão que você vai fazer uma média aritmética, certo? Então nós temos aqui, ó, o lanche 1 vendido na franquia 1, na franquia 2, na franquia 3 e assim sucessivamente. Vamos fazer a média de cada um desses lanches. E aquele que obtiver a maior média vai ser o escolhido para fazer parte do cardápio. Ok? Então, nada de dificuldade aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui, para o lanche número 1. Lembrando aí que média, pessoal, você pode utilizar a expressão que é própria para média, mas pode fazer isso de forma intuitiva. Então, como você faz com as suas notas aí que compõem a nota do seu bimestre? Se você fez 3 avaliações cujos pesos são idênticos, você soma as 3 notas e divide por 3, tá? Você só vai ter aí um cálculo mais elaborado se essas atividades que você realiza tiverem pesos distintos. A questão não citou nada a respeito do peso de cada uma das franquias. Então, como ela não cita, a gente vai fazer uma média aritmética. E na média aritmética, soma-se tudo e divide pela quantidade de parcelas que você somou. Então, no lanche 1, nós temos o quê? 415 mais 415 mais 415. Você vai somar os 3 e dividir por 3. Ora, como aqui, geralmente média você representa aqui por x barra, tá? É uma das simbologias utilizadas para calcular a média. Então, você vai ver como eles são idênticos. Obviamente, a média aqui vai ser 415, ok? Então, somando os 3 dividido por 3, essa média vai ser 415. E aí, você vai repetir esse processo em todos os tipos de lanche. Então, por exemplo, no lanche 2, eu vou somar 395 mais 445 mais 390. Vamos somar os 3 e vamos dividir por 3. Então, essa média aqui, tá? Que é a média 2, ela vai ser igual a... Soma aí todos esses valores que estão no teu numerador. Então, você vai ter aqui essa soma. 395 mais 445 mais 390. Isso vai te dar aqui 1.230.
e você vai dividir isso por 3, vai chegar à conclusão aqui que isso vai dar 410. Então já percebe que a média do 2 foi inferior à média do 1, né? Então não vai ser o lanche 2 que vai ser incluso no cardápio. Então, vai construindo essa resposta. Vamos fazer aqui a média 3, certo? Então, para fazer a média 3, nós vamos somar aqui os valores aqui do lanche 3. Os valores do lanche 3 são 425, 370 e novamente 425. Então, soma tudo aí. 425 mais 370 mais 425. E você vai somar tudo e novamente dividir por 3. E aí a gente vai chegar aqui, somando 425 com 370 e 425, nós vamos chegar aqui a 1.220. E ao dividir isso por 3, você vai ter aí em torno de 406,6666. Então, essa aí é a média do lanche 3, ok? A média do lanche 3. Vamos fazer aqui a média do lanche 4. A média do lanche 4, nós vamos somar aqui. Os valores de 4 são 430, 370 e 433. Então, soma aí. Soma aí. 430 mais 370 mais 433, soma tudo, divide por 3, então nós vamos obter uma média aqui, que vai dar, essa soma vai te dar aqui 1.233, ao dividir isso por 3, você vai obter aqui, que essa média, né, que é a média, vou colocar aqui a média 3, perdão, aqui já é a média 4, né, pessoal? A média 4 vai 411, olha só. Então, nós já temos aqui a média dos 4 primeiros, deu 411. Falta aí a gente calcular só a última média, tá? A média do lanche 5. Quais os valores aqui do lanche 5? 435, 425 e 420. Soma tudo aí, então vai lá. Essa média vai ser 435 mais 425 mais 420. Soma tudo. Nós vamos somar os 3 e dividir por 3. Então, você vai ter aí uma média. Esse somatório vai te dar aqui 1.280. E você vai dividir por 3, então a tua média vai ficar igual a... Isso vai dar 426, e novamente aqui uma dízima. Então, pessoal, analisando aí, essa aqui é a média 5, ok? Qual foi o lanche que obteve a maior média? O lanche 5, né? Olha só o valor aqui que nós encontramos. 426 de média. Então, obviamente, aqui a resposta correta é o lanche 5, que vai ser incluso aí no cardápio da franquia. Ok, pessoal? Então, novamente, uma questão simples aqui, questão de média aritmética. Não esquece de deixar o joinha, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí e compartilha para geral aí, para nos ajudar. Ok, pessoal? Um grande abraço e tchau, tchau. E espere pelos próximos vídeos. Ativa o sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos da continuação dessa sequência aqui da prova de matemática de 2021 do Enem. Grande abraço!